Leitura e análise. Vamos estudar a língua. Identificar o tema de um texto. Você sabe fazer isso? O tema é a ideia principal do texto. É com base nessa ideia principal que o texto será desenvolvido. Para que você consiga identificar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferentes informações de forma a construir o seu sentido global. Ou seja, você precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um todo significativo, que é o texto. Em muitas situações, por exemplo, você foi estimulado a ler um texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título, pois o título cumpre uma função importante: antecipar informações sobre o assunto que será tratado no texto. Sobre que tema você gosta de ler? Esportes, namoro, sexualidade, tecnologia, ciências, jogos, novelas, moda, cuidados com o corpo? Perceba, portanto, que as temáticas são praticamente infinitas e saber reconhecer o tema de um texto é condição essencial para se tornar um leitor hábil. Vamos agora tentar identificar o tema de uma notícia de jornal extraída da Folha de São Paulo, publicado em 2010. Coatis ladrões roubam a cena em parque. Pedalinho, quadras de futebol, piscina, pistas de bicicross. Que nada! A sensação do Parque Ecológico do Tietê, na Penha, zona leste de São Paulo, são os ativos e gulosos coatis. Na trilha ecológica, as crianças se divertem com os bichos e os representantes da espécie Nazua Nazua são nada na deles. Se alguém oferece um salgadinho, os coatis querem logo o pacote inteiro. E não adianta esconder, porque eles têm ótimo olfato. Tainá dos Santos, 14, que diga. Quando a Folha esteve no parque no domingo passado, ela disputava com um coati sua mochila incrementada. É que dei uma batata frita para ele e depois guardei o pacote aí dentro, afirmou rindo muito. Mas logo relembrou episódios menos felizes. Quando eu tinha 5 anos, dei uma bolacha e levei uma mordida no dedo. Doeu muito. Mais à frente, na trilha, Famílias Domingueiras, o parque recebe cerca de 40 mil visitantes no fim de semana. Se divertem com um bando de pelo menos 30 coatis. Alimentar os coatis traz risco à saúde dos bichos e das pessoas. A contaminação por raiva é avaliada constantemente nos animais, mas não é possível garantir que o coati não tenha pego a doença recentemente, explica Liliane Milanello, que coordena o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do parque. Segundo a veterinária, se as pessoas não pararem de dar comida aos coatis, os animais poderão ser retirados do local. Agora vamos identificar a temática do texto. Qual é o tema desse texto? Alternativa A: alimentação de coatis no parque. Alternativa B: diversão no parque. Alternativa C: fim de semana no parque. Ou alternativa D: presença de coatis. Como podemos perceber, essa questão avalia a sua habilidade de reconhecer o assunto central desse texto. O comando solicita que você escolha, entre as opções de resposta, a que apresenta o tema do texto. Se você optou pela letra A, escolheu apenas um fato mencionado no texto. Se optou pela letra B, pode ter sido influenciado pelo início do texto. Se optou pela letra C, prendeu-se ao 6º parágrafo, quando se menciona o fim de semana. Agora, se você leu atentamente o texto, seguindo as pistas textuais, inclusive o título, optou pela letra D, que é o gabarito da questão. Portanto, sempre ao ler um texto, pense: sobre o que exatamente esse texto fala? Qual o seu assunto? Qual o seu tema? Há questões nos exercícios que você fará agora que solicitam que você identifique o tema ou assunto do texto lido.
Esse texto pode se apresentar com diferentes modalidades. Pode ser uma tirinha, uma charge, um texto verbal como o que lemos, uma tabela, etc. Mas vamos agora exercitar. Bons estudos para vocês!